Estamos iniciando mais uma pré-aula da EBD Betel, aqui do nosso campo Nação Madureira. Lição 3 da nossa EBD Betel. Hoje nós vamos estar tratando sobre o tema Mardoqueu e a sua integridade. No texto áureo aqui da nossa lição, em Esther, no capítulo de número 3, versículo de número 2, que diz-nos da seguinte forma: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então havia um motivo e uma razão dele não se inclinar e não se prostrar, porque a Bíblia diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E não importava a situação, qual fosse a circunstância, Mardoqueu sabia a quem ele servia, sabia a qual Deus ele deveria prostrar-se, ao único Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus Jeová. Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. É de fundamental importância que o discípulo de Cristo tenha uma vida íntegra. Então, primeiro nós vamos estar entendendo, logo mais vamos estar abordando um pouquinho mais sobre o que é integridade, o valor da integridade. E valor da integridade é aqui o objetivo primeiro da nossa lição nesta noite. Lembrando que nós estamos aqui nesta pré-aula para auxiliar, por exemplo, os professores, os alunos que estarão ministrando essa mesma lição aqui no domingo pela manhã a partir das 8h30, né? Então, aos alunos, aqueles também que estão nas chácaras, que às vezes não conseguem, por um motivo ou outro, estarem na congregação, acompanhem agora aí o conteúdo da nossa lição. Se você, na verdade, não tem a lição, se quiser acompanhar o texto de referência, vai estar em Esther, no capítulo de número 2. Você já vai organizando aí a sua Bíblia, pegando aí um caderno, uma caneta, para fazer, quem sabe, uma anotação que lhe seja pertinente. Que é uma lição maravilhosa que poderá nos ajudar a tirar dela valiosas lições, né? Então, o primeiro objetivo aqui da nossa lição é refletir sobre o valor da integridade. Você acha que é importante ser uma pessoa íntegra? Tem um valor? Então é esse exatamente aqui o primeiro objetivo, é enfatizar e refletir sobre essa importância da integridade. O objetivo 2 aqui da nossa lição é apresentar a importância do discernimento. Uma das características peculiares aqui de Mardoqueu, o personagem, pelo menos dessa lição 3, onde vai estar sendo mais abordado e falado aqui sobre a sua conduta. Então, uma das características peculiares que faziam parte do seu ser era o discernimento. Era uma pessoa que muito sabiamente sabia discernir as coisas, discernia a tudo. Então, nós que temos o Espírito da verdade, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, nós temos esta característica dada por Deus, que é o de discernir, de ter o discernimento das coisas. Isso faz parte aí, inclusive, de um dos dons que são, se você tiver o desejo de aprender, que é o discernimento aí de espírito. Busque a Deus, que Ele de graça dá a todos aqueles que têm fé, acreditam e buscam e têm desejo por isso, né? Então, servo de Deus, ele tem essa característica, ele busca ter o discernimento. E discernimento era uma característica muito própria aqui de Mardoqueu. O objetivo 3 aqui da nossa lição, meus amados, queridos e abençoados irmãos, é extrair de Mardoqueu as lições para os dias atuais. Extrair lições de Mardoqueu para os dias atuais. Dá para nós tirarmos algumas lições? Evidentemente que sim.
valiosíssima lição que ser-nos-á de fundamental importância para nós colocarmos em prática em nossas vidas, e colocando em prática, com certeza, queridos, teremos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. Queridos, queira e por bondade, já vamos estar passando aqui para o texto de referência que se encontra em Esther, no capítulo de número 2, versos 21, 22 e 23. E saltaremos aí mais alguns capítulos e iremos no texto final, em Esther, no capítulo 6 e o versículo de número 1. Vamos aqui para o primeiro, que é Esther 2 e versículo 21, que diz-nos da seguinte forma: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dos eunucos dos reis, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté, e Esté o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Verso de número 23. Inclinou-se, ou inquiriu-se então o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Agora, Esther, no capítulo de número 6, a partir do versículo aí de número 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E se leram diante do rei. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Não é muito usual, mas eu gostaria de fazer aqui uma oração muito rapidamente, 30 segundinhos por a sua vida e também aqui por esta nossa lição nesta oportunidade. Sintam-se abraçados por Deus através desta oração. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, Deus de infinita glória, grande poder e majestade. Meu Deus, aqueles que nos ouvem nesta oportunidade, que estão ao alcance, ó Pai, da Rádio Paz FM. Meu Deus, que cada um venha ser consolados, venham ser abraçados pelo Teu Espírito, que é santo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha estar nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, para que nós tão prudentemente possamos nos portarmos, a fim primeiro de transmitir a Tua palavra com êxito, e que os Teus filhos também possam estar com os corações abertos para receber o conteúdo da Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, assim nos abençoa rica e poderosamente nesta noite, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão nos ouvindo, papai. Aleluia, amém e amém. Vamos agora, queridos, aqui para a introdução da nossa lição da EBD, Mardoqueu e a sua integridade. Interessante, meus amados e queridos irmãos. Primeira coisa aí é falando a respeito quem era esse Mardoqueu. Evidentemente que uma pessoa muito íntegra. Nós observamos e vemos lá no início mesmo do capítulo 2, salvo engano, no versículo 5 e o versículo de número 6, falando de onde vinha, na verdade, este homem, Mardoqueu. Ele era ali da cidade de Suzã. Interessante que este Mardoqueu, ele era filho de Jair, era neto de Simei, e era bisneto de Quis, o Benjamita. Este mesmo Quis Benjamita que fora trazido, assim como foi também o rei Jeconias, por ocasião ali, quando Nabucodonosor, no ano 586 depois de Cristo, quando vão levar cativos, é levado aí junto com o rei Jeconias.
é levado também Quis, que era bisavô de Mardoqueu, e eles são levados ali para Babilônia. Evidentemente, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, que não é nos fornecido aqui detalhes de como Mardoqueu veio parar em Suzã, visto que ele foi deportado ali para a Babilônia, quando Nabucodonosor leva ele, o rei, e mais outra tanto de levas de judeus ali para o Império de Babilônia, e nós não somos informados de que maneira ele é levado para Suzã, uma vez que Suzã era a capital de inverno dos reis persas, né? E ficava a 320 quilômetros ali de Babilônia. Não sabemos o motivo e a razão, evidentemente que ele estava ali e por alguma razão conseguiu se estabelecer naquela cidade. Mas o que é mais importante nós sabermos aqui é a integridade deste homem. Parece que foi levado ao acaso. Às vezes algumas pessoas pensam, mas o que ele ficou fazendo lá, sendo que já tinha sido autorizado aos judeus retornarem parte deles ali para Jerusalém? Evidentemente que a família ali de Mardoqueu, de alguma forma, tinha conseguido ter uma subsistência boa, mas pelo fato, o outro importante é saber que ele, já por uma providência divina, já estava ali para escrever o seu nome na história, sobretudo pelo seu caráter limpo, ilibado, puro, íntegro, homem reto e temente a Deus. 1.1 aqui da nossa lição: Mardoqueu e a sua integridade. Sobre essa questão, queridos, o termo, a palavra integridade, ele vem do grego integritas, ou do latim, perdão, integritas, que ele se refere, integritas, como que fosse se referir a uma pessoa que possui grande retidão e pureza. Em linhas gerais, integridade da ideia e refere-se como que sendo aquilo que está intacto, de pureza intacta, ou seja, é tudo aquilo que não foi influenciado e nem teve a sua origem mudada, não foi influenciado e nem teve mudado a sua origem e nem a sua essência. E isso tem a ver aí com integridade. Nos dicionários, de maneira geral, ele é principalmente no dicionário português, é um substantivo feminino, que é o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude de inteireza, característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto. No dicionário também nós vemos um outro sentido dele também, que agora no sentido figurado, que é a qualidade de quem é honesto, que é incorruptível, cujo comportamento demonstra retidão, honestidade. Olha só que características maravilhosas. É aquela pessoa que não se corrompe, que independente das circunstâncias, ele se permanece íntegro, ele não muda a sua essência, ele não troca os seus valores, ele é íntegro e de caráter ilibado. É importante ressaltar aqui, queridos, que a integridade, sem dúvida nenhuma, é um dos valores mais apreciados, uma das virtudes mais apreciadas e valorizadas pelos seres humanos. Uma pessoa íntegra, querido, nos faz bem. Que coisa gostosa! E parece que nós nos sentimos tão bem ao lado de pessoas íntegras, de caráter ilibado, cujos valores éticos e morais são pautados na palavra de Deus. Então esse tipo de pessoa faz-nos muito bem estarmos ao lado deles,
coisa boa, coisa maravilhosa é quando nós temos uma pessoa íntegra do nosso lado, na nossa empresa. Você que tem um trabalho, você que tem uma empresa, e você ao seu lado aí de sua equipe de colaboradores, você sabe daquelas pessoas que são íntegras, você confia mais, você sente-se seguro, porque assim é. A pessoa íntegra, as pessoas confiam, as pessoas sentem-se confiáveis ou sentem-se confortáveis ao estar ao lado de pessoas assim, que tem essa inteireza de espírito, essa retidão, essa pureza e esse caráter ilibado. Coisa maravilhosa, é extremamente importante e valioso a questão da integridade. Coisa maravilhosa é quando vemos um cidadão de caráter limpo e ilibado, de uma virtude íntegra. Que coisa maravilhosa e abençoada, e Deus assim abençoa estes que desta forma procedem de forma íntegra. Vamos agora aqui para 1.1 da nossa lição. 1.1 da nossa lição. Integridade em terra estranha. 1.1 da nossa lição. Integridade consistente em terra estranha. Perceba que esse termo aqui, terra estranha, é porque os judeus aqui estavam verdadeiramente em terra estranha. Eles não estavam no Reino do Sul, eles estavam aqui pelos persas sendo escravos. Para nós situarmos aqui, eu quero me gastar aqui um pouquinho nesse pano de fundo, porque que muitas pessoas se equivocam. Muitas pessoas, muitos pregadores, às vezes eles têm algumas confusões aqui, porque eles relacionam todo este período de escravidão, quando Israel é levado cativo, como que se fosse o cativeiro babilônico. E como conhecemos, na verdade, não é bem assim. Para você entender um pouquinho melhor, os judeus eles começaram a ser dispersos de forma gradativa. Primeiro é levado cativo o reino do norte. O que era o reino do norte? Eram as tribos de Israel, as 11 tribos das tribos de Israel, considerada como o reino do norte, cuja capital era Samaria. Então eles foram levados cativo, primeiro, não por Nabucodonosor. Estes israelitas, esses judeus do reino do norte, cuja capital era Samaria, eles foram levados cativo pelos assírios. Então, quando eles são deportados por esse grande império assírio, que é esse primeiro império que surge agora, no ano 722 antes de Cristo. Ano 722 anos antes de Cristo. Algumas particularidades aqui é importante nós estarmos ressaltando. Quais características são importantes? Por exemplo, o sistema político de expansão dos assírios, do Império Assírio, ele se difere dos demais outros impérios subsequentes a estes. Percebam que o sistema de expansão que eles utilizavam era o seguinte: uma vez o reino, uma nação sendo conquistado, o que acontecia? Diferentemente dos outros, ele, em vez de levar cativo as pessoas que estavam ali daquele reino que fora conquistado, ele fazia diferente. Ele trazia o seu povo, quer dizer, os moradores assírios eram trazidos agora para povoar o local onde havia sido conquistado. E juntamente com o povo assírio também eles traziam os seus costumes, a sua religião, o seu sistema de adoração, de tal forma que eram colocados para aquela nação que estava recebendo esses povos agora um novo sistema, um novo recurso, uma nova prata, um novo sistema monetário, um sistema agora de arrecadação de imposto, e agora traz um povo com uma nova religião para adorar outros deuses. Eles eram extremamente truculentos, de tal forma que o local aonde eles se estabeleciam, aquele reino tinha que estar dentro das leis, adorando inclusive no sistema religioso a um novo Deus.
Percebam aqui que o Reino do Norte sofreu aí uma pressão violentíssima, e isto é tão verdade que eles foram tão influenciados com isso, e essa mistura tão grande de casamento entre assírios e os judeus. Nós vamos observar quando Jesus ele tem um encontro lá com aquela samaritana, nós vamos observar que no tempo de Jesus havia uma resistência sobremodo grande com os samaritanos. E por quê? Exatamente por causa disso, porque o sistema de adoração deles haviam sido corrompido, e muito se deve por causa desta invasão ali dos assírios, em que eles tinham que adorar aquele Deus, tinham que cultuar aquele sistema, e os casamentos, aí essa mistura de assírios e o povo judeu, formaram-se e teve os samaritanos. Lembra, por exemplo, quando Esdras e Neemias estão ali retornando para Jerusalém, reedificando a cidade, reedificando os muros de Jerusalém, há uma resistência muito grande. Tobias, Sanbalates, que eram os moradores, os samaritanos que ficaram ali naquela cidade, oferecendo ali uma grande resistência. Muito por causa disso, agora no tempo de Jesus, há essa grande resistência, de tal forma que judeu não falava com o samaritano e samaritano não falava com os judeus. Mas a bem da verdade é importante que nós enfatizarmos que tanto os samaritanos como os que estavam em Jerusalém eram todos judeus. Mas por causa do Reino do Norte ter, na verdade, aí corrompido muito dos seus costumes, muito devido aí, inclusive, por causa dos assírios, nessa mistura, nessa miscelância aí de um encontramento de uma nação com outra nação, se fundindo ali os seus conceitos, os seus costumes, então corrompeu-se muito o Reino do Norte. Em face disso, os judeus não aceitavam de forma nenhuma o sistema de adoração dos samaritanos. Então agora, queridos, para nós nos situarmos no tempo, então este primeiro império aí, os assírios, levam o Reino do Norte cativo, e o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, então nós vamos perceber que eles só foram levados cativos no ano 600, ou na verdade, eles sofreram ali quando acontece a ascensão do Império Babilônico no ano 606 antes de Cristo. E é a partir daí que Jerusalém é invadida. E quando Jerusalém é invadida, que são sucumbidas as forças de resistência do reino de Judá, sobremodo ali Jerusalém, o que acontece agora? Não foi no primeiro momento que eles foram levados cativos, mas quando chega agora no ano 586 antes de Cristo, é levado o rei Jeconias, é levado também ali agora todas as suas parentelas, toda a realeza é levada, todos os ricos, os famosos, aqueles que eram mais sábios, mais prudentes, mais inteligentes, ou que tinham uma qualidade específica que os diferenciava um do outro, todos estes sábios, entendidos, inteligentes, dentre eles Sadraque, Mesaque e Abednego, a saber Azarias, Daniel, todos esses agora sendo levados ali para a Babilônia, no ano 536 antes de Cristo. Agora, uma coisa que nos chama aqui a atenção era a política de expansão aqui dos babilônicos, que era diferente deste primeiro império que surgiu, que foram os assírios. Se os assírios traziam o seu povo para estabelecer os costumes ali na terra conquistada, os babilônicos agora faziam diferente. Vale-se dizer, importante ressaltar que esta política de expansão consistia da seguinte forma: eles pegavam aquela cidade conquistada e pegavam exatamente isso que eu acabei de falar. Eles pegavam membros da realeza, pegavam aqueles mais instruídos, os mais ricos, as pessoas mais ilustres, as pessoas mais importantes, que exerciam certa influência, e levavam agora para a Babilônia. Esta era a política de expansão dos babilônicos, também da mesma forma, extremamente truculentos, mas não tão truculento aí como os
assírios. Porque vejam bem, mesmo tendo muitas privações e sendo levado para uma terra estranha, os babilônicos permitiam, por exemplo, que os judeus pudessem cultuar o Deus Jeová, e evidentemente dentro das normas e os decretos estabelecidos pelo império, por sobretudo Nabucodonosor, e na sua subsequência os outros que estiveram aí tomando o lugar dele. Agora percebam aqui algo interessante nesta política de expansão, eles trazendo agora os judeus para a Babilônia. Os judeus agora não têm mais templo para adorar. Então acontece algo interessante. Os babilônicos permitem que os judeus façam as sinagogas. E todos nós sabemos da importância, no Novo Testamento fala-se muito a respeito aí das sinagogas, que era um importante centro, inclusive, de instrução da Bíblia Sagrada, como também na formação docente das crianças judias, que eram instruídos e aprendiam-se os primeiros passos. E até os 12 anos de idade, eles precisavam saber de cor toda esta Torá, precisavam estar estabelecido todo o sistema de ensino com base na palavra de Deus. Então, é nesse período babilônico que aparecem, que surgem as sinagogas, que estão tão presentes aí em Jerusalém, ao tempo da primeira vinda de Jesus Cristo aqui na terra. Agora acontece que vai ter agora um terceiro império que surge logo depois aí desse babilônico, porque depois da morte aí de Nabucodonosor, o seu sucessor não tinha a perspicácia, a inteligência e não tinha o discernimento e a capacidade empreendedora de vencer os adversários como Nabucodonosor tinha. Então agora o que acontece? Os persas vêm e no ano 536 a.C., eles agora vencem o Império Babilônico e agora fica a Babilônia vassala do Império Persa. E é nesse contexto que nós vamos começar a falar, porque é nesse inteirinho aqui do Império Persa para o outro império, que é o Medo-Persa, que na verdade é a junção de dois impérios, o Império Medo e o Império Persa. Então há aí uma junção destes impérios, destes dois impérios aí. Nós temos na lista dos seus monarcas, a saber, Ciro, temos no segundo momento também Dário, depois de Dário vem Artaxerxes, e inclusive teve mais de 20 reis Artaxerxes, né? Depois de Artaxerxes vem aí agora também Assuero, e é nesse período de Assuero que passa essa história. Por que estamos traçando esse pano aqui de fundo? Porque está falando aqui de uma terra estranha, e eu estou traçando aqui um mapa mnemônico para vocês aqui, uma linha do tempo, para você se situar exatamente, porque eu vejo muitas pessoas confundindo com relação a isto daí, pregadores falando inclusive aí do cativeiro babilônico. E se você perceber, o cativeiro babilônico, que começou aí no ano 606 a.C. e perdurou até 536, vai perfazer apenas 70 anos, que inclusive 70 anos é o período que eles, e isso é o período que eles agora têm que oferecer como dízimo pelos anos que eles ficaram sem dizimar, que foram 70. Então Deus, ele é perfeito até nisto daí. Então o reino de Judá passa ali esse período de 70 anos no cativeiro babilônico, mas vai ter agora a subsequência, que é o Império Persa, agora primeiro com Ciro, depois com Dário, depois com Artaxerxes, e agora por último, agora já nesse contexto, o rei Assuero. Então é importante nós nos situarmos aqui, porque a gente vê muitas pessoas se equivocando, achando que tudo é o mesmo período, é o período babilônico, e não. São tempos diferentes, rei e monarcas e pessoas diferentes aqui. Agora, já que você entendeu a integridade consistente em terra estranha, você já sabe em que terra este povo está, que os israelitas, que os judeus se encontram.
O que vale se dizer, o que é importante ressaltar aqui, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, é que ele mantém, santos, a integridade em um mundo corrompido, em um sistema diferenciado daquele a qual ele aprenderam nos rudimentos através da Torá. Está aqui agora Mardoqueu, a sua família, em uma terra completamente estranha. E o que mais nos chama a atenção disto tudo é que mesmo ele estando em terra estranha, mesmo ele estando em um local totalmente diferente, costumes diferentes, onde as pessoas adoravam outro tipo de Deus, serviam outro tipo de Deus, este homem, Mardoqueu, e a sua família nunca se corrompeu. Ele deixou os ensinamentos, e é tão verdade que ele exercia uma grande influência, que quando ele chama todos ali por 3 dias, todos os judeus juntamente com ele, começam a jejuar. Então ele teve esta importância significativa. Nós estamos estudando aí sobre Ester. Nós vamos aprender um pouquinho mais na frente como foi importante o sistema de educação empreendido aí por Mardoqueu para poder educar a jovem Hadassah, a jovem Ester, a rainha Ester, levantada em um povo diferente, uma nação diferente, para brilhar em meio às trevas. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa é sabermos, querido, que mesmo nós estamos estando em um mundo corrompido, porque esta é uma das valiosas lições que nós tiramos para a nossa vida no tempo presente agora, é que mesmo estando em um mundo corrompido, nós não precisamos e nem podemos de forma nenhuma nos corrompermos. E entenda uma coisa, que eu e você escolhemos ser íntegros, honestos, porque no final do caminho existe um céu lindo e maravilhoso, e você, querido, não pode perder este céu, porque assim nos diz a palavra de Deus em 1 João, no capítulo de número 2, o versículo de número 15, dizendo-nos da seguinte forma: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, querido, nem o que no mundo há, porque se você amar o presente século, se você amar este mundo corrompido, o amor do Pai não estará em você. É como que nos diz a palavra de Deus lá em Salmos, no número 1, a partir do verso 1, dizendo que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Você que é santo, que não ama o mundo, precisa ter essa resistência. Em 1 João, no capítulo de número 5, o verso 19, ainda vai dizer da seguinte forma: sabemos que somos amados de Deus, sabemos que somos amados de Deus, mas todo mundo jaz no maligno. Nós somos amados por Deus, querido, porque somos de Deus, somos filhos de Deus, fazemos a vontade de Deus. Então, por Deus, nós somos amados. Mas o mundo, o que acontece? Já está no maligno. Se você ama o mundo, significa dizer que você também já está condenado. Então todo o mundo está no maligno, o maligno está condenado. Então temos que ter muito cuidado para não amarmos o mundo e o seu sistema corrupto. Se não, vejamos, olha o que nos diz também, de uma forma bastante dura, em Tiago, no capítulo de número 4, e o versículo de número 4, muito forte, isso daqui é onde diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo, constitui-se, por conseguinte, inimigo de Deus.
Que palavra forte esta, querido! Então, se você quiser ser amigo do mundo, infelizmente você vai constituir inimigos de Deus. Será que você quer ser inimigo de Deus? Esta palavra é dura, mas é a palavra de Deus. E nós temos que entender e pregar assim como João Batista. Ele não fazia curvas, ele não fazia do amargo doce. Ele era um homem que tinha em si as características de pregar as verdades santas contidas na palavra de Deus. Nos dias atuais, estamos precisando de professores da escola bíblica dominical, estamos precisando de superintendentes, obreiros, homens de Deus, que pregue a palavra, que pregue contra o sistema e as mazelas do mundo. Se não vejamos, é o que diz-nos da seguinte forma também em Romanos, no capítulo de número 2, o verso 1 a seguir, aonde diz da seguinte forma: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que significa dizer, meu querido, que somente com uma mente renovada você vai conhecer a vontade de Deus. É impossível o homem conhecer a perfeita, a agradável, a boa vontade de Deus sem que ele tenha a renovação da mente e sem que ele não seja uma pessoa que proteste contra o pecado. Quando ele diz não vos conformeis com este mundo, está dizendo proteste, leva uma palavra contrária. Nós percebemos e vemos o sistema como está aí implantando o sodomismo, muitas outras práticas, os que se dão à devassidão, à prevaricação, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses capítulo de número 3, verso de número 5, narra a respeito desta realidade, querido. E nós não podemos nos conformar. Martinho Lutero, ele se levanta em um período e nós somos passados a conhecer a partir dali como protestantes, porque nós protestamos contra o pecado, nós protestamos contra a mazela do mundo. Não se cale, você é boca de Deus nesta terra, você é luz, meu querido, neste mundo, jaz corrompido pelo maligno, é o que nos diz a palavra de Deus, em 1 João, no capítulo 5, o verso 19, que nós já lemos aqui para você. 1.2 da nossa lição, já são 10 horas e 40 minutinhos, vamos tentar dar um pouquinho mais uma acelerada aqui no conteúdo, para chegarmos ao tempo aqui da nossa lição. Às 23 horas já está tudo concluído para a glória de Deus. Queridos, você também que quiser acompanhar a nossa lição, além aqui de transmitirmos ao vivo pela Rádio Paz FM, estamos transmitindo também ao vivo para os nossos amigos e irmãos ali do Facebook. A todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, um grande abraço. Aos que nos acompanham também aí pelo YouTube, um grande abraço. Você que não puder assistir agora ou quiser reprisar alguma coisa da nossa aula, vocês poderão estar vendo pelo nosso canal do YouTube, Eurípides Venâncio, e também no nosso Facebook. Você poderá acompanhar. Outro sim, todas as terças-feiras, às 9 da manhã, nós estamos com o primeiro conteúdo. Para aqueles que são inscritos no canal e nos fizeram um pedido no PV, essa aula será liberada para você. É uma aula diferente da que eu estou falando aqui, porque eu abordo mais o tópico de número 2 e o tópico de número 3. Na aula de sexta-feira, eu abordo mais o tópico de número 1. Se você quiser ter uma lição mais aí completa, acompanhe comigo todas as terças-feiras. Inclusive, essa aula antecede essa que eu estou dando aqui agora. E às terças-feiras nós ministramos em nosso canal ali o tópico 2 e o tópico 3. Hoje nós abordamos com mais ênfase o tópico 1 e falamos muito rapidamente o tópico 2 e 3, até porque já na segunda ou já na terça-feira nós já abordamos esse tema aí mais exaustivamente. Então, 1.2 da nossa lição, a integridade na criação
e no acompanhamento de Ester. Olha só o cuidado que teve Mardoqueu na educação, na criação aqui, no acompanhamento da rainha Ester. Você acha que foi por um acaso que esta moça tinha tantas qualidades? Será por um acaso que ela tinha um caráter tão íntegro, ilibado, uma pessoa tão abençoada, uma pessoa devota a Deus? Foi por um acaso? Ou porque ela teve um sistema de ensino priorizado por Mardoqueu dentro dos moldes da palavra de Deus? Evidentemente que este homem teve um papel fundamental, um papel primordial aqui na base sólida do caráter de rainha Ester. Perceba o quanto que é importante a educação dos nossos filhos. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade de educarmos os nossos filhos, não é da escola. A responsabilidade de colocar os nossos filhos no trilho, de ensinar-lhes o que é certo e o que é errado, não é a escola. E sim, você pai, você mãe, crente na pessoa bendita de Cristo, não pode ser relapsa quanto a isto. Eu parafraseio uma frase aqui do pastor, o bispo Abner Ferreira, e que lição extraordinária, que revista tão abençoada, que o filho do nosso bispo primaz, agora aqui, bispo Abner Ferreira, fala com tanta propriedade, detalhes, coisas maravilhosas acerca aí da rainha Ester. E agora tem uma frase que, nesta lição, que eu gostaria de transmitir para vocês, muito maravilhosa, que ele diz da seguinte forma, e ele afirma que Mardoqueu nos ensina que, por intermédio da educação de Ester, aprendemos o seguinte, que a formação do bom caráter não é uma herança genética, mas deve ser ensinado e assimilado. Vou repetir, a formação do bom caráter não é uma herança genética, mas deve ser ensinado e assimilado. Perceberam aqui, queridos, que coisa maravilhosa? O caráter de uma pessoa não é uma questão genética, não é que ele nasce com ela. O caráter de uma pessoa precisa ser forjado, precisa ser moldado. E o caráter de uma pessoa começa a ser formado como nunca, no período em que ela ainda está crescendo, bem criancinha. Ela tem uma forma de aprendizado muito maior do que quando está adulta. Então, os primeiros rudimentos não podem ser negligenciados. É nesse período que você, pai, que você, mãe, tem a obrigação de inculcar a palavra de Deus aos seus filhos. Não é fazer aqui uma apologia disto ou daquilo. Nós estamos pregando e falando a verdade. O que é verdade não é o que eu digo, não é o que a mídia diz. O que é verdade é aquilo que eu digo, se ele estiver contido na palavra de Deus. E se o que eu estou falando aqui está contido na palavra de Deus, como de fato está, é digno de toda a aceitação. Então é importante as nossas crianças serem educadas nos moldes da palavra de Deus, e não naquilo que a mídia, como blogueiros, como Felipe Neto, que estão assassinando a inocência de nossas crianças, e nós nos calamos e deixamos esse tipo de gente educar, moldar o caráter das nossas crianças. A Bíblia diz, querido, isso é muito sério, lá em Jeremias, no capítulo de número 48, e o versículo de número 10, dizendo: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Primeira coisa, você sabe o que é que está dizendo essa profecia de Jeremias 48, 10, para quem ela está sendo referida? Para refrescar a sua memória, ou talvez você não saiba, esta profecia é contra os moabitas. E quem foram os moabitas? Ah, pastor, os moabitas foram rejeitados por Deus,
Nós vemos a história lá de Balaão. Deus não se misturava à nação de Israel contra os moabitas porque eles eram pagãos. Não, eles não eram pagãos, eles eram de origem judia. E por que é que, na verdade, eles foram excluídos e foram tidos como que se estivesse fazendo a obra do Senhor relaxadamente? Ora, estes moabitas são descendentes de quem? Eles são descendentes de Ló. Lembram de Ló? E aqui nós encontramos uma diferença na criação dos filhos de Ló e a criação de Mardoqueu. Se Mardoqueu ensinou a criança tudo que ela precisava e por isso ela teve agora uma mente sadia, transformada e regenerada por Deus, Ló, ele teve uma grande falha, e é por isso que é registrado, ele fez a obra do Senhor relaxadamente. E em que ele errou? Este homem Ló, mesmo sendo justo, mesmo sendo temente, ele foi crente, somente ele na casa. Ele não ensinou. Você não vai prestar atenção, observar em nenhum momento Ló aqui pregando, fazendo um culto de adoração ao nome do Senhor, um culto de ação de graça junto com a família. Tampouco ele oferecendo sacrifício pela esposa, pelos filhos. Ele é crente apenas para ele. Então aquelas filhas são ensinadas ali no sistema mais corrupto, porque o sodomismo ali, as práticas que aconteciam ali em Sodoma e Gomorra eram extremamente devassidão. E quando a mulher de Ló olha para trás, ela está sentindo saudade de tudo aquilo. Então quando nós observamos que estas duas filhas agora de Ló, quando eles fogem lá para o monte, vocês conhecem a história da narrativa, essas duas filhas resolvem embebedar o pai e cometem aquela atrocidade daquele incesto. Aparentemente parece que Deus se calou, parece que Deus foi conivente. De maneira nenhuma, Deus nunca aceitou aquilo dali. E quando nós percebemos, quando ele fala essa profecia contra Moabe, quando Abraão recebe a promessa, Ló estava junto. Por conseguinte, também ele fazia parte da promessa. E por que deixou de fazer parte da promessa? Por causa desta relação incestuosa que acontece ali. Qual era a vontade ali? Era que se preservasse, porque era extremamente desonroso que, na verdade, um patriarca, um pai de família, não sucedesse herança. E as duas filhas, para suceder herança, fazem esta tamanha atrocidade. E Deus não aprovou aquilo dali. Tanto é que depois, futuramente, depois dessa profecia contra Moabe, nós vamos ver que eles deixaram de existir, foram destruídos, aniquilados, acabou a descendência deles. E o povo judeu permanece até hoje, tal como nós conhecemos. Aí o que eu quero dizer com isso? A importância do ensinamento. Se Mardoqueu ensinou, percebemos e vemos que houve a falha em Ló. Então, a mesma coisa agora nós temos que usar de exemplo para nós. Não fazermos como Ló, mas fazermos como Mardoqueu. Querido, é responsabilidade sua ensinar o que a sua criança, o caminho em que dela deve andar. Ensina a tua criança a orar, ensina a tua criança a buscar, a jejuar, a prantear aos pés do Senhor. Ensina ela os rudimentos, ensina ela a amar a Jesus, a viver na presença do Senhor nosso Deus, para que no futuro esta criança não se perca e tenha um futuro comprometido e comprometida inclusive a sua salvação. Percebam aí a importância de você ensinar a sua criança no caminho em que ele deve andar. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. 1.3 da nossa lição. 1.3, falando aqui a integridade na atitude para com o rei Assuero. Aí em Esther, no capítulo de número 2, e no verso 21 a 23, nós vamos encontrar, que naqueles dias assentou-se-lhe Mardoqueu à porta do rei, e nós vamos observar na narração que tinha dois servos ali, Quem eram esses dois servos? Eles estavam ali à guarda da porta. O nome deles era Bigtan e era Teres. E o que esses dois camaradas estavam fazendo? Por alguma razão, eles se revoltaram grandissimamente. Eles estavam indignados, é o que o texto fala. Indignados e sobremodo estavam com raiva e queria colocar a mão
em rei Assuero, ou seja, queria tirar a vida do rei Assuero. É aqui que Mardoqueu tem o discernimento necessário, agora a perspicácia, a inteligência de intervir, e por causa da intervenção aqui de Mardoqueu, quando ele chama a rainha Ester contra essa afronta ou contra esse atentado que estavam planejando em tentar contra a vida do rei Assuero, então ele informa a rainha Ester agora dá o conhecimento ao rei, e o interessante é que não é um diz que me diz, a verdade, houve aqui uma investigação, foi instaurado um inquérito, e descobriu e se constatou que tudo aquilo que Mardoqueu falara e que fora transmitido aqui pela rainha Ester era verdade, e havia um plano para matar o rei Assuero. O interessante é que agora Bigdan e Teres são colocados em uma forca, são enforcados ali, e é registrado inclusive no livro das memórias o que Mardoqueu fizera. O interessante aqui é que Mardoqueu, queridos, diferentemente de outras pessoas que só faz alguma coisa para a glória do seu nome, o interesse dele aqui não era aparecer, não era ter o seu nome em evidência. Foi pedido apenas que se colocasse no registro, mas ele não se apresentou ao rei, ele não buscou glória, porque o que ele estava querendo apenas era fazer aquilo que ele achava que era correto, o que a sua retidão, a sua integridade, a sua moral lhe orientava. Então ele não fez para aparecer. Tem pessoas, querido, você já percebeu que ele só faz alguma coisa na igreja se o seu nome for ovacionado, se o seu nome estiver em evidência. Do contrário, ele não faz, ou se ele fizer e não lembrarem-se de elogiar o seu nome, o bendito nome dele, ele vai ficar de biquinho, ele vai ficar chateado. Irmãos, pare com essa bobagem. Nós fazemos para Deus, para a glória de Deus, para a honra do nome dele, não para a glória do nosso nome. É melhor você não receber elogios merecendo-os do que recebê-los sem merecer. E a verdade é que nenhum de nós merecemos nada. Até a salvação é um favor imerecido da parte de Deus. E isso é uma grande verdade. Tópico 2, vamos só ler aqui rapidamente, porque já não temos tempo. Se você quiser acompanhar o tópico 2 e o tópico 3, estaremos ali e vamos colocar à disposição aqueles que nos pedirem a aula no tópico 2 e no tópico 3 que nós lecionamos no YouTube, nosso canal do YouTube, na terça-feira. Então, Mardoqueu, tópico 2, fala: Mardoqueu demonstra seu discernimento. Mardoqueu, ele nos ensina que não importa onde estejamos, nos momentos de crise, não adianta ficar se lastimando, não adianta ficar chorando e pranteando, querido. Tome uma atitude em meio a toda aquela crise e a dificuldade. Se ele fosse dar lugar ao desânimo, ao choro, ele não tinha orado ao Senhor, ele não tinha jejuado e, por conseguinte, não tinha obtido vitória. Em vez de pratear, de chorar, de reclamar e de murmurar, vá orar, queridos. Vá para os pés do Senhor, que ele tem uma saída para você. Tudo ele pode resolver, tudo ele pode fazer na sua vida. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Percebam aqui no tópico 2.1, vivendo em terra estranha. Já falamos a respeito disto daqui. Se Deus tem promessa em nossas vidas, devemos crer que ele cumprirá. Não devemos deixar, queridos, que os ramãs da vida venham impedir a minha trajetória, venham impedir aquilo que Deus prometeu em minha vida. Vai aparecer muitos ramãs, vai aparecer muitos obstáculos entre você e a tua bênção e a tua vitória. Não permita que estes emissários de Satanás roubem a tua bênção e nem roubem a tua vitória. Vença-os pela fé e conquiste a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus. Tópico 2 aqui, 2.2, percebendo as oportunidades. Que coisa maravilhosa! Ele percebeu uma oportunidade e ele se agarrou com esta oportunidade.
Primeiro, quando ele recebe a oportunidade de informar ao rei, ele não perde a oportunidade. Quando ele percebe que não há mais nenhuma saída em meio àquela crise, em meio àquela dificuldade, ele usa aquela dificuldade para exercitar a sua fé. Aqui eu aprendo algo maravilhoso da parte do Senhor, é que uma diferenciação entre aqueles que são pessimistas e aqueles que na verdade são otimistas. Porque um otimista, querido, ele vai ter uma relação diferente em meio à crise. Ao passo que o pessimista, ele está condicionado às circunstâncias, ou seja, ele só acredita naquilo que ele vê. Se as coisas estiverem ruins, então ele não acredita tanto assim, porque ele é suscetível às circunstâncias. Mas aquele que é uma pessoa ativa em sua fé, otimista por natureza, ele utiliza essa mesma circunstância para quê? Para exercitar a sua fé e, por conseguinte, obter vitória. Muitas vezes, querido, nós perdemos muitas oportunidades. E uma coisa que nós precisamos aprender é que pequenas oportunidades são o começo de grandes honras. Tantas pessoas que ele poderia estar sendo grandissimamente honrado em sua vida, mas ele perdeu uma pequena oportunidade. E no começo ele teve uma pequena oportunidade lá atrás, mas porque ele achou tão pequena aquela porta, ele não quis abrir aquela porta, não quis tomar posse, e não sabia que naquela pequena porta, através dela, grande honra viria para a sua vida. Então não perca as pequenas oportunidades. Essas pequenas oportunidades será o começo para uma grande honra de Deus na sua vida. Tome posse desta palavra. O homem precisa honrar a Deus. De que forma nós honramos a Deus? Querido, você honra a Deus, por exemplo, com os seus dízimos. É o que diz-nos a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo de número 3, e o verso de 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos seus ganhos, e se encherá os seus celeiros. Aí você está honrando a Deus. Que coisa maravilhosa é nós honrarmos a Deus. As Escrituras também nos ensinam que devemos honrar os nossos líderes. Você está honrando o seu líder? Você está honrando o seu pastor? A diretoria da sua igreja? Uma das formas de você ser abençoado por Deus é honrar os seus líderes. E Mardoqueu honrava os seus líderes. Queridos, aprenda uma coisa: se você não sabe honrar a quem Deus honra, então você não serve para ser honrado. Você precisa ter isso na sua mente. Correndo agora, porque não temos tempo, finalizamos aqui 3.3 da nossa lição: crença e valores sólidos. Aqui são as lições que nós aprendemos no texto aqui. Lição que Mardoqueu nos ensina, 3.1. Não tenha medo dos desafios, do 3.2. A vida cristã exige perseverança, 3.3. Crença e valores sólidos, bem definidos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Às 23 horas em ponto, estamos aqui finalizando a nossa lição, ou a nossa pré-aula da lição Revista Betel, Campo Nação Madureira. Eu, pastor Eurípides Venâncio, com grande alegria, me despeço de você, ouvinte aqui da Rádio Paz FM 89,9, a rádio da família.